E eu agradeço a Deus que me permitiu ser um ator num momento tão importante da história brasileira. Deus me permitiu estar aqui na Câmara Legislativa e estar aqui na CPI, participando de tudo isso. E, de alguma maneira, contribuindo para que a verdade seja alcançada. Eu gostaria de iniciar, coronel, mencionando o hino da Polícia Militar do Distrito Federal, trecho do hino, que diz assim: nós queremos que a pátria nos ame, nosso brio e valor tendo em conta. Eu gostaria de, na pessoa do senhor, cumprimentar toda a Polícia Militar do Distrito Federal e dizer que os pais e mães de família do Distrito Federal amam os senhores e amam a Polícia Militar do Distrito Federal. Obrigado pelo trabalho de vocês na nossa defesa. Obrigado por colocar em risco a própria vida para defender a vida daqueles que os senhores nem conhecem. Tendo feito esse agradecimento formal e público à Polícia Militar do Distrito Federal, eu gostaria de entrar num segundo assunto. Eu entro num segundo assunto, que é as atribuições da Força Nacional naquele dia. E, para isso, eu preciso ler, inicialmente, o Código de Processo Penal brasileiro, que diz no seu artigo 301, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal. A Força Nacional estava assistindo a depredação dos prédios públicos e não se moveu. Não é que eles podiam ter agido, eles deveriam ter agido, auxiliando os senhores da Polícia Militar do Distrito Federal, auxiliando a Polícia Legislativa, auxiliando o pessoal que estava no Palácio do Planalto. Não fizeram. E nós gostaríamos de inquirir o coronel Sandro, se não me falha a memória, o nome dele, para que ele explicasse, porque ele estava à frente da Força Nacional. E nós aprovamos aqui o requerimento para que ele fosse ouvido, nós queríamos ouvi-lo aqui. Mas veio o senhor, hoje, no último dia. E o que o deputado Joaquim falou é verdadeiro, não é nenhum demérito com a pessoa do senhor, porque nós já ouvimos a Polícia Militar várias vezes, mas a Força Nacional, que tinha o dever de agir e não agiu, nós não ouvimos. Não ouvimos também, infelizmente, o ministro Flávio Dino, que faz parte desse contexto, porque a Força Nacional estava parada na frente do Ministério da Justiça e não agiu. Sabe Deus a mando de quem. Eu gostaria também de trazer aqui para nós um outro aspecto que eu reputo muito relevante dessa discussão, porque foi dito aqui que a Força Nacional não podia agir sem autorização do governador, sem um pedido formal do governador Ibanez. Então, começa que não é verdade, porque a agente policial tem o dever de agir. Mas olha que interessante, olha o que diz o site do Ministério da Justiça, no dia 7 de janeiro deste ano, um dia antes, portanto, dos eventos do dia 8. Abro aspas. Em razão das manifestações políticas no centro da capital federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou neste sábado 7 a portaria 272 de 2023, que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública entre a rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes. Os mobilizados atuarão na proteção da ordem pública e dos patrimônios públicos e privados. Isso é o que diz o site do Ministério da Justiça. Eu posso ler a portaria também. Eu vou ler, apesar de ter pouco tempo. Portaria 272, de 7 de janeiro de 2023, artigo 1º. Antes do artigo 1º. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, no uso de suas atribuições, resolve. Artigo 1º. Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio
público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023. É batom na cueca. Não tem jeito. Pode tentar esconder, pode tentar, não tem jeito. Não tem jeito. Assim como não tem jeito de proteger o ministro Gonçalves Dias. Não tem jeito. É documental. É documental. Nem precisa ouvir, está documentado. Está no site do Ministério da Justiça, que ele assinou no dia 7. Então, assim, inevitavelmente ia se chegar ao ministro Flávio Dino. Era inevitável que se chegasse a ele. Chegou-se. Chegou-se. E chegou-se a ele num momento que é muito crítico para ele. É muito crítico. Para o governo Lula, é um momento muito crítico, muito perigoso. Por quê? Porque você tem o vice-presidente da República fazendo acenos ao setor produtivo do Brasil, dizendo que o Brasil precisa de uma reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado. A gente já viu esse filme antes. Ao mesmo tempo, você tem o Ministério dos Direitos Humanos financiando a vinda para Brasília, pagando para que viesse a Brasília, a esposa do líder do Comando Vermelho no Amazonas. E é inevitável que qualquer pessoa que tem um cérebro entre as duas orelhas pense assim, uai, o Ministério está pagando para a esposa do traficante vir até Brasília? Ela foi no Ministério da Justiça e fez reuniões, mas calma aí, o ministro Flávio Dino não foi na Maré, sem necessidade de aparato policial para protegê-lo? Como que pode isso? Qualquer pessoa que combata o crime organizado não entra em regiões dominadas pelo tráfico sem reforço de segurança. E aí as pessoas têm o direito de pensar que nós voltamos ao tempo dos diálogos cabulosos, nas palavras de um líder do PCC, que falou assim, o PT tinha diálogo com nós, cabuloso. O representante do Ministério da Justiça falou publicamente que a intenção é diálogos construtivos. Construir com a esposa de um dos maiores traficantes do Brasil, conhecido como Tio Patinhas, que está preso no Amazonas, o que se quer construir? É um narco-estado que se quer construir? É isso que a gente quer para o Brasil? Eu não quero isso. Eu tenho certeza que a população do Brasil não quer isso. Então calhou dessa CPI acabar num momento muito ruim e a gente chegou nessas pessoas, apesar deles não terem sido ouvidos aqui. Infelizmente não foram ouvidos. Tem um monte de matéria jornalística aqui que eu trouxe, mas não vou ler porque meu tempo passa e passa rápido. Coronel Reginaldo, eu tenho apenas uma pergunta para o senhor. O senhor confirma a informação de que havia pessoas carregando bolas de gude e estilingue na manifestação ou nos atos criminosos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023? Sim, deputado, foram encontrados com alguns manifestantes esse tipo de material. Eu agradeço pela sua resposta, coronel, porque em 2014 a BBC publicou matéria jornalística falando sobre o movimento Black Bloc. E uma das táticas daquele movimento era utilizar bolas de gude e estilingue. Você não dá golpe de Estado com bola de gude e estilingue. É uma imbecilidade imaginar que alguém vai pegar bola de gude e estilingue e vai dar um golpe de Estado com bola de gude e estilingue. Isso aí não existe. Mas elas podem cometer crimes com bolas de gude e estilingue. Isso é verdade. Muitos cometeram. Essa tática é a tática Black Bloc, um movimento que tomou as ruas em 2013, 2014, naquelas manifestações que começaram pelos 20 centavos do transporte público lá de São Paulo, e eles aterrorizaram o Brasil. A BBC publicou as táticas deles, entre elas bolas de gude e estilingue. A Veja publicou também, em 2014, abro aspas para a revista Veja, PSOL, PSTU e PT comandam sindicatos ligados a Black Blocs. Levantamento mostra que 61 filiados a PSOL, PSTU e PT ocupam cargos de dirigentes do Sindipetro, do CEP e do Sindesprev no Rio. Tinha ou não tinha infiltrado nessas manifestações?
Eu não posso chegar a outra conclusão de que havia pessoas ali infiltradas. É óbvio que havia. É batom na cueca. A prática de ficar jogando bola de gude contra a polícia com estilingue nunca foi da direita. A direita fez 10 anos de manifestações pacíficas aqui no Brasil, como foram pacíficas as de ontem na Avenida Paulista, aqui em Brasília, e haverá tantas outras. E haverá tantas outras, até que esse governo seja removido novamente, de maneira democrática, novamente. Então essas táticas black blocs são típicas de esquerda, do PT e das suas linhas auxiliares. Elas estavam presentes no dia 8. O que significa dizer que no dia 8 tinha gente infiltrada? Sim. Ah, mas teve gente de direita que desceu lá. Tinha sim. Estão pagando pelos crimes que cometeram. Alguns estão pagando também por crimes que não cometeram. Mas tem gente que cometeu o crime e está pagando. Então essa CPI, Coronel Reginaldo, ela vai chegando ao final colocando muita coisa diante da população brasileira. Ela está escancarando diante da população brasileira o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu já falei algumas vezes com o deputado Hermeto, eu tenho pedido a Deus que dê sabedoria e força para ele, para enfrentar o sistema e ter a coragem de fazer justiça no relatório dele. É verdade, houve falhas da Polícia Militar do Distrito Federal e eu tenho quase certeza que alguns dos nossos coronéis serão indiciados pelos erros que cometeram. Mas essa CPI aqui tem a oportunidade de mandar um recado claro para o Brasil, de que nem todos os parlamentares são iguais, que nem todas as casas de lei passam pano para o governo do momento, para o governo atual. O governo federal tem que responder sim. Está muito claro para a gente que o general Gonçalves Dias tem culpa. Está muito claro para a gente que o ministro Flávio Dino tem culpa. E eu sei que o ministro não vai ser indiciado, porque o deputado Hermeto já falou aqui, eu não vou indiciar quem não veio aqui. Mas que ele tem culpa, tem. Tem que ser pelo menos citado. Como tem que ser citado o coronel responsável pela Força Nacional. É injusto que a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal esteja presa até hoje sem receber salário. Nessa hora não há uma voz para se levantar para falar da dignidade da pessoa humana. Aliás, um dos motivos da vinda da senhora aqui, a esposa do tio Patinhas, que eu sei a alcunha, mas não conheço o nome dele, uma das razões pelas quais ela disse que veio aqui é pela dignidade humana dos detentos lá no Amazonas. Eu não vejo uma voz se levantar pela dignidade humana dos coronéis da Polícia do Distrito Federal, da Polícia Militar do DF, que estão presos. Aqueles homens não merecem passar pelo que eles estão passando. Eles foram feridos em combate no dia 8 de janeiro. Eles estão sem salário. A família deles está passando necessidade, tem vaquinha online para as pessoas doarem, para que a família deles tenha sustento. Aonde estão os deputados que tanto bradam de direitos humanos e de dignidade da pessoa humana? Faz-nos pensar, deputado Daniel de Castro, que o direito é dos manos mesmo. E há evidências quanto a isso. Os valores estão invertidos, nós penalizamos quem nos protege e glamorizamos os criminosos. Está tudo errado. Está tudo errado, não é certo isso. Esses não são os valores que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Polícia não é bandido. E bandido não é herói. E não pode ser tratado como se fosse herói. E não pode vir aqui representando ONG ou o que quer que seja, esposa de traficante, e fazer uso da palavra em evento oficial de Ministério de Estado. Não pode. Ah, mas eu não sabia. Não interessa que não sabia, não pode. É motivo para impeachment. E nós não vamos permitir que o Brasil seja virado de cabeça para baixo. Esse filme, eu comecei dizendo, nós já vimos. E nós veremos outra vez, porque o Brasil não aceita esse tipo de coisa. O brasileiro médio não aceita isso. Coronel, obrigado pela sua presença. Deus abençoe o Brasil.